Você já se sentiu sem forças, como sua vida estivesse parada? Sem esperança? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está lá na Bíblia, no livro de Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor, eu porei respiração dentro de vocês e o farei viver novamente. A palavra que está dizendo que Deus é a nossa vida, Ele é a nossa fonte. Por mais que pareça que nada mais dá certo para você, que está tudo de cabeça para baixo, que não tem mais jeito, as pessoas olham para você e balançam a cabeça para lá e para cá, dizendo que não tem mais jeito, não entre nessa, não acredite nisso. Tem jeito sim. Com Deus podemos todas as coisas. Deus pode ressurgir até uma pessoa que já morreu, quanto mais um problema, alguma coisa na tua vida. Ele pode tirar isso num estalo. Saiba que no estalar de dedo, de um dia para o outro, Ele consegue fazer isso. Agora, porque muitas das vezes Deus não faz? Porque muitas das vezes Ele quer tratar do nosso coração, Ele quer nos ensinar. E eu creio que se você está passando por algum problema onde você acha que não tem mais solução, não fica murmurando, não reclama, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Ele pode devolver a respiração e restaurar tudo aquilo que parece que está morto. Tudo aquilo que parece estar morto sobre a sua vida, seja lá na vida financeira, na vida emocional, parece que não tem mais jeito. Deus pode e Ele vai, em nome de Jesus, restituir tudo isso na sua vida. Mas você tem que tomar sua posição, você tem que colocar a sua vida diante do altar, apresentar Ele sem orgulho, sem soberba. Se é por algo que você fez, algum erro teu, reconheça esse erro, pede perdão a quem tem que pedir perdão. Quando eu falo de liberar perdão, de repente alguém te machucou, ou você mesmo machucou uma pessoa e deve ir lá pedir perdão. É liberar o perdão, mas não precisa conviver com aquela pessoa. Você só não pode ter mágoa, ressentimentos com aquela pessoa, porque isso aí vai travar a sua vida. Vai travar sua vida emocional, financeira, seja lá o que for, vai morrer. E aí você precisa do Espírito de Deus para transformar isso na sua vida, para dar uma nova vida, um novo fôlego. Deus, Ele faz isso, mas você precisa deixar com que Ele te ajude. Ele nos deu o livre-arbítrio, então você precisa permitir que Ele entre no seu coração, entre na sua casa. A sua casa, que eu digo, é o seu espírito. Deixa de soprar o espírito dele no teu espírito, aí você vai ter paz, e você vai ter esperança. Porque não é sobre nossa força, é sobre o sopro dele. Eu já tive em situações da minha vida onde não tinha mais força para nada. E por eu estar em tal lugar, ali diante dele, de uma hora para outra, eu senti o sopro do Espírito e fui revigorado. Mas se eu não estivesse lá, se eu não fosse buscar ele, se eu estivesse em casa, não que eu não consiga buscar em casa no momento íntimo, mas muitas das vezes você precisa da brasa dos outros irmãos, daquele calor. Você precisa ver Deus usando outra pessoa sobre a tua vida. Porque talvez você sozinho em casa, você não consiga enxergar o que Deus quer te falar, porque você está focando somente nos seus problemas e nas suas dificuldades. Então, se Deus quer te enviar para algum lugar, se alguém está te chamando, Deus está usando uma pessoa, vai, porque de repente é lá que Deus quer tratar. Deus quer te tirar desse quarto, Deus quer te tirar desse local para que você possa abrir sua mente e você possa enxergar novos horizontes, onde você consiga ser restaurado e Ele possa jogar a vida dele em você. A igreja é um belo exemplo. A igreja é um hospital espiritual. Quando nós vamos na igreja, às vezes a gente está caído, a gente está precisando o quê? De tomar um soro, e lá a gente toma esse soro espiritual. E muitas das vezes os médicos somos nós. Você pode ser um médico espiritual sobre a vida do teu irmão, e você também tem que deixar o teu irmão ser um médico espiritual sobre a tua vida. E Deus vai usar esse médico espiritual, esse seu irmão, para abençoar a sua vida, para lançar esse soro espiritual sobre você. Como que Ele faz isso? Com a palavra, com um abraço, sabe? Com uma oração. Você não pode caminhar sozinho. Deus, Ele gosta de levantar aquele que está caído, Ele tem prazer nisso para exaltar o nome dEle, e Ele vai te levantar, e quando Ele te levantar, se você estiver caído, exalta o nome dEle. Não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa no teu bairro, onde estava entregue aos vícios, entregue à rua, morando de qualquer jeito, e aí a pessoa tem um encontro lá com Deus, entrega a vida dele para Deus e começa a ser restaurado. As pessoas começam a olhar e falam assim, nossa, que mudança, e aí sim o nome de Deus é exaltado na vida dessa pessoa. E deixa Deus fazer isso na tua vida, deixa Ele soprar o sopro de vida sobre você. Deus, Ele gosta de fazer isso, hein? Ele gosta de fazer o impossível acontecer. Lembra de Lázaro? Jesus falou, deixa ele lá, ele está dormindo. E os discípulos falaram para Jesus, mas Lázaro está dormindo? Jesus falou, não, ele está morto, mas é para a glória de Deus.
Jesus entendeu que Lázaro teria que ficar todo aquele período ali morto para que quando ele chegasse lá, levantasse aquele homem, tirasse ele da sepultura, da morte, e aquelas pessoas pudessem ser impactadas para ver o poder de Deus sobre a vida daquele homem. E de repente é isso que está acontecendo na tua vida. Deus está tratando com você. Lembra de Jó? O inimigo ali, dialogando com Deus, Deus falou assim, só não toca na vida dele, pode tirar tudo que for possível dele. Depois, no final, ele foi lá e restaurou Jó. Deus permitiu o inimigo tocar em Jó. Deus pode estar permitindo também isso na tua vida, mas ele não te abandona, assim como ele não abandonou Jó. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está conosco. Ele é o sopro de Deus. Quando Deus dá o sopro do Espírito, é o Espírito Santo e ele está aí com você. Ele está aqui comigo gravando esse vídeo. Nós não estamos sozinhos. Quando você está no local, você está seguro, porque ele está te protegendo, ele está te guardando. E ainda que ele permita que alguma coisa aconteça com essa sua carne, com o seu corpo, o Espírito é mais importante. O teu Espírito é do Senhor. Um dia, todos nós vamos deixar essa matéria aqui e nosso Espírito vai voltar para o Senhor. A gente tem que estar preparado nesse dia. Então, ele tem guardado você, tem guardado a tua família, ele tem guardado o teu coração. O corpo tocado, as circunstâncias também, como aconteceu com o Jó e muitos outros, mas o Espírito tem que estar intacto diante do Senhor. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, satisfazer a carne, aquilo tudo e perder a sua alma. Então entenda que onde existe vazio, Deus enche de esperança. Creia nisso. Tenha esperança mesmo nos dias difíceis, principalmente nos dias mais difíceis. Tem uma passagem bíblica que eu amo, que está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. É muito fácil de gravar. Diz assim, alegre-se na esperança, seja paciente nas tribulações e nas orações constantes. Ou seja, você tem que ter esperança ainda que tudo seja o contrário. Você tem que ser paciente ali, ó. Quando as dificuldades vierem, você tem que estar alegre na esperança e ser paciente. Estão vindo, estão te batendo, as coisas estão acontecendo, fica quieto. Você tem que entender que isso vai passar. Vê quando um tsunami vem, ele vem lambendo tudinho, mas daqui a pouco se assenta o mar, ele volta e acabou. E aí o versículo termina em oração. Seja constante na oração, paciente naquilo que você quer, resista às tribulações, resista à tribulação como? Orando, sendo paciente, perseverante. Então esse é um dos versículos que eu mais gosto de citar na Bíblia, porque te traz força, resistência e consistência. Isso tudo em Deus. E esse versículo me faz entender que a última palavra não é do problema nem das dificuldades. A última palavra é do Senhor. Você só tem que te manter firme até que essa palavra venha sobre a tua vida, como essa palavra foi sobre a vida de Jó. Ele suportou tudo aquilo e depois a palavra veio sobre o Senhor. Então se você está passando por um momento de desânimo, sabe, de angústia, ore ao Senhor. Você precisa orar a Deus. Peça ajuda aos irmãos para orar com você também, mas tenha seu momento também com Deus. Peça a Ele para soprar o Espírito dele sobre a tua vida, o Espírito Santo que está aí do teu lado. Ele quer comungar contigo, Ele quer falar com você, Ele só quer que você dê atenção a Ele. Esteja com o ouvido sensível para ouvir o Espírito Santo de Deus que está aí do teu lado. Ele pode trazer de volta a sua alegria, seus sonhos, sua fé e tudo aquilo que você achava que estava morto e não tinha mais solução. E lembre-se do que Deus disse através do versículo. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Essa promessa hoje é para você, é para mim e é para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Creia, acredite, confia porque Ele ainda sopra a respiração dele naquilo que parecia estar morto e naquilo que parecia não ter mais saída. Amém? Então se essa mensagem falou com você, coloca o teu joelho no chão, pede a Deus para te dar direção, te dar força. Se você lembra de alguém também que está precisando dessa mensagem, envia para essa pessoa. Envia essa mensagem e dá uma palavra para essa pessoa. Chama essa pessoa para orar, pergunta se quer conversar, não abandone seus amigos. E pode ter certeza também que Deus não vai te abandonar e vai colocar amigos para te ajudar, amigos espirituais. Só tem um discernimento para falar com as pessoas certas. Pede a Deus discernimento que Ele vai te dar. E Ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar. E se você está bem, graças a Deus, está assistindo esse vídeo e sabe que tem pessoas que estão precisando da tua ajuda, vai ajudar essas pessoas. Não sabe como fazer, pede direção a Deus, vai lá, nem que seja só para ouvir a pessoa, mas Deus vai te dar a direção. E que Deus possa soprar a vida sobre a sua caminhada, sobre a sua família e todos aqueles que estão próximos de você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu tenho certeza que essa mensagem vai surtir um efeito enorme dentro do teu coração. Se você gostou do canal, tem outras mensagens no canal. O canal é novo, tá começando agora, sinta-se à vontade, vem fazer parte da família. Deixa um comentário, se gostou, deixa um joinha aí. Dá um testemunho se sentir do teu coração de falar alguma coisa. Vai lá na barra de comentário,
porque você pode ter certeza que alguém vai ler e vai gostar. Tá? Se inscreve no canal, fica com o meu abraço e, mais importante, fica com Deus.